O primeiro episódio da quarta temporada de Demon Slayer já chegou, deixando todo mundo muito hypado com as cenas originais criadas exclusivamente pro anime. E além disso, tivemos várias outras diferenças em comparação ao material original do mangá. Então é por isso que hoje eu vou mostrar detalhe por detalhe de cada uma delas pra vocês. E aí galera, beleza? Seth aqui e hoje eu vou ativar o modo Sherlock Holmes pra desvendar todos os segredos do que foi adaptado pro anime nesse primeiro episódio do arco do treinamento Hashira. Já me conta nos comentários com a hashtag Hashira qual foi a sua parte favorita desse primeiro episódio. E eu não posso deixar de agradecer a todos os membros do canal pelo apoio de sempre. Podem se procurar à vontade na tabelinha nova que tá aumentando cada vez mais, e se você também quer ter o seu nome por aqui, além de ganhar diversos benefícios exclusivos e acesso ao Discord do canal, não deixa de clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Primeiramente é bom lembrar vocês que esse primeiro episódio adaptou exatamente 2,5 capítulos do mangá, mais precisamente os 128 e 129 inteiros e metade dos 130. Logo de primeira, a nossa maior diferença em comparação com o início do arco do treinamento Hashira no mangá é que nos 7 primeiros minutos do episódio nós temos cenas originais do anime, onde a gente vê o Sanemi e o Obanai junto com outros 2 caçadores de nível mais baixo indo atrás de uma jovem que foi raptada de um vilarejo, e a partir disso eles entram num castelo abandonado que na verdade está lotado de demônios, e as cenas de ação aqui são maravilhosas, com uma animação incrível junto com as primeiras aparições das respirações do vento e da serpente, coisa que na boa a gente ainda ia demorar bastante para ver acontecendo. E depois deles enfrentarem diversos demônios, eles acabam perseguindo o principal até caírem dentro do famoso Castelo Infinito, e a gente tem um vislumbre surreal de toda essa fortaleza dimensional infinita. Até que instantes depois eles são teleportados para fora do castelo e voltam lá para aquele castelo original que estava abandonado. E é muito louco ver tudo isso porque nada disso existe no mangá, então foi uma adição incrível pro anime. Foi meio que um gostinho dos futuros arcos que estão por vir aí nas futuras temporadas de Kimetsu. E além disso, claro, dá destaque a 2 Hashiras que até então não tinham tido muito brilho de ação em particular no anime. E assim, a cena de início mesmo desse arco no mangá, ela seria direto com a conversa do Tanjiro com o Goto, coisa que só acontece lá pra depois dos 10 minutos de episódio no anime. A segunda diferença que muitos não notaram, talvez por efeito Mandela, seria que no anime nós temos a Kanao voltando de missão e chegando na mansão borboleta pra se reapresentar à sua mestra Shinobu, e em seguida ela meio que recebendo um recap rápido de tudo que aconteceu no arco passado, e por fim a Shinobu pedindo pra ela cuidar da Nezuko. Só que o que muitos não perceberam é que essa pequena cena de 2 minutinhos ela também é original no anime, ela não acontece no mangá. Agora sim a gente segue de fato com o início do arco do mangá. Como eu disse antes, né, o início dele é com o Tanjiro trocando uma ideia com o Kakushi Goto. E são poucas as diferenças do anime pro mangá aqui, é mais a explicação do que as pessoas lá da Vila dos Ferreiros fazem quando a vila é comprometida. No mangá a gente tem apenas os destroços sendo mostrados, e aqui a gente tem meio que um joguinho de tabuleiro, coisa que Kimetsu já fez antes na hora de representar algumas explicações. Em seguida no anime nós temos outra inversão de ordem de acontecimentos e mais uma pequena cena original. No anime a reunião dos pilares começa e a gente tem Sanemi e Obanai chegando atrasados na reunião porque eles estavam em missão, como a gente viu antes deles lá naquele castelo. Já no mangá a reunião começa com todos os Hashiras sentados, então fica esse detalhe muito legal por parte da Ufotable de ter se atentado a isso, de adicionar os 2 chegando atrasados para poder fazer mais sentido com o contexto que eles criaram pro início do EP. Tudo é praticamente igual, apenas com um pouquinho mais de carinho nas composições de cenas e das explicações em si, tanto de como as marcas surgiram e do conhecimento sobre elas. E também um pouquinho mais de carinho no momento que a Mitsuri tenta explicar como que ela despertou a sua marca. Tirando esses detalhes, é tudo bem idêntico ao material original, como vocês puderam ver. E assim o capítulo 128 se encerra quando o Tokito ele vai começar a explicar como que de fato se desperta a marca. Todo o restante em si do que acontece no capítulo 129 do mangá é bem idêntico. Toda a explicação do Tokito e da Amane também, cara, é igual. E claro que o momento sensacional do Tomioka saindo da reunião até culminar naquelas palmas absurdas do Gyomei, causando toda aquela pressão enorme na sala e nos Hashiras mesmo, é tudo lindo e idêntico. O painel mesmo no mangá é maravilhoso e no anime eles representaram muito bem. Seguindo o caminho no anime, agora depois da reunião, nós teríamos a cena do Zenitsu voltando e reencontrando com a Nezuko. Porém, esse momento no mangá ele acontece antes da reunião dos pilares, e por mais que a maioria não tenha percebido, aqui nós temos algumas diferenças. Ou melhor, implementações eu diria. No mangá, esse reencontro do Zenitsu ele dura 2,5 páginas. Ele de primeira aparece vendo a Nezuko e naquele momento ele já dá aquele chilique maluco dele, enquanto as menininhas e a Aoi estão em volta ali da Nezuko. Já no anime, a gente tem uma cena de quase 3 minutos, onde a gente vê ele voltando de missão, encontrando primeiro com as menininhas, depois
depois com a Aoi e só no final com a Nezuko. E a gente também tem uma mini ceninha adicional dele gritando tão alto que é como se ele estivesse usando a respiração do trovão pra falar. Ficou um detalhe bem engraçado, bem maneiro. Depois disso a gente segue normal com o anime lá pro Tanjiro, que recebe a sua visita do seu ferreiro Haganezuka, que veio entregar a sua espada nova com a empunhadura do Rengoku. E essa sequência toda, cara, ela é idêntica ao material original, apenas com um detalhezinho de que no anime o Haganezuka parece bater muito mais no Tanjiro do que apenas um quadrinho de nada como foi no mangá. Seguindo o baile, nós finalmente temos a aparição do Inosuke quebrando a janela e deixando geral em choque e, claro, incomodando mais um pouco o coitado do Genya, que só queria dormir ali do lado. E assim a gente encerra o capítulo 129 por completo e a gente vai para a metade final do 130. E logo no começo desse capítulo 130 a gente já tem várias diferenças. No mangá o que rola? É um narrador conversando com a gente, explicando tudo, desde a sessão de treinamento pilar que vai começar, enquanto também é destacado aquela frase da calmaria antes da tempestade, enquanto é focado uma imagem dos 3 luas superiores. Porém essa imagem em si dos luas não aparece no anime, pelo menos não no episódio, apenas na opening da temporada num frame muito rápido onde destaca os 3. Basicamente no mangá é isso que a gente tem dessa resolução do que será o treinamento em si, apenas 1,5 páginas de explicação, enquanto no anime nós temos 2 minutos de cenas parcialmente originais. Eu digo parcialmente porque o diálogo ele já existe no mangá, mas a cena em si não. E nesse momento do anime eles fizeram questão de trazer essa cena dos Hashiras reunidos, menos o Tomioka, enquanto eles conversam sobre como eles vão realizar todo o treinamento Hashira. E também destacar como o tempo dos pilares sempre foi algo muito complexo, eles não tinham tempo para treinar ninguém além dos seus próprios sucessores, justamente por eles serem muito ocupados. Então fica muito claro que tudo isso é uma oportunidade muito única. E no anime, por fim, eles também citam que apenas falta a presença do Sr. Tomioka, coisa que não acontece nesse momento no mangá na explicação do narrador. Depois disso, nós temos no anime e no mangá o Zenitsu conversando com o Tanjiro, e toda essa conversa dos dois é bem igualzinha. Até o detalhe do pontilhado que fica na cabeça do Tanjiro depois do Zenitsu morder ele. Meu Deus, lá ele 1000 vezes. Tudo nessa conversa é idêntico. E seguindo nosso rumo aqui, a gente tem mais uma diferença no meio de muita coisa parecida. No anime a gente segue com 4 minutos de cena do Tengen Uzui, o ex-Hashira do Som, voltando para ajudar no treinamento, inclusive com as suas esposas. Porém, no mangá as coisas são um pouquinho diferentes. Ali a gente não tem as esposas do Uzui aparecendo. Enquanto no anime elas não só estão ali, como elas também têm uma cena original delas fazendo um banquetão para todos os caçadores e pro Uzui. Então com certeza foi uma adição bem bacana aí por parte do estúdio do Ufotable de fazer essa ceninha. Outra diferença que a gente tem aqui tá na prévia dos treinamentos de cada um dos Hashiras, que o Uzui faz questão de explicar pra gente. No mangá nós temos apenas 2 páginas dos pilares dividindo quadrinhos mostrando as explicações. Já no anime eles fizeram prévias pros treinamentos de cada um, tanto pro Tokito, Obanai e pro Gyomei. Os únicos que tinham um quadrinho mesmo mostrando do que se trata o treinamento de cada um seria o Sanemi e a Mitsuri. Então mais uma adição bem bacana. E agora outra diferença que nós temos no anime é que somente agora o Tanjiro apareceria levando uma bicada do seu corvo na cabeça para receber uma carta especial do mestre falando sobre a ausência do Tomioka no treinamento. Enquanto no mangá esse momento do Tanjiro recebendo a carta ele acontece antes das explicações ali do Uzui. E no mangá nem sequer mostra o que é o conteúdo da carta, a gente não vê o Tanjiro descobrindo que se trata sobre o Tomioka, apenas mostra ele recebendo ela e logo em seguida ele indo atrás do Tomioka. Então eles mudaram as coisas aqui mais uma vez pro anime fazer mais sentido. E seguindo tudo nós temos mais uma cena totalmente original que, cara, eu tenho certeza que muita gente deixou passar despercebido. Esse momento que a gente vê o Kagaya totalmente debilitado com a presença da sua esposa ao lado, onde a gente tem ele agradecendo ela e ela chorando em seguida, essa cena não existe no mangá, galera. Então foi lindo ver uma cena tão bonita sendo adicionada. Pode parecer besta e muito simples para muitas pessoas, mas isso aqui traz um valor sentimental muito grande para tudo. E agora chegando provavelmente na última modificação desse episódio, é na cena final dele, onde a gente tem a Tamayo sendo encontrada pelo corvo do mestre Kagaya, e ali ela é convidada por eles para fazer parte de uma parceria com a Shinobu. Porém esse momento no mangá ele não acontece agora no capítulo 130, ele só vai acontecer lá no finalzinho do capítulo 131. Então mais uma vez a gente vê o Ufotable fazendo um reajuste na ordem de alguns acontecimentos, para tudo se encaixar melhor na história do anime. No final deu para ver que nesse primeiro episódio de 44 minutos de duração, a gente teve muitas modificações e diferenças do material do mangá, recheado com cenas originais que melhoraram mais ainda a obra e trazem muito mais desenvolvimento para os nossos personagens. E aí galera, qual diferença vocês mais gostaram nesse primeiro episódio comparado ao mangá? E se eu esqueci de alguma coisa, comenta me avisando. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até
até mais e falou!